Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo para Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Olá, espero que todos estejam bem, continuando sempre a buscar o conhecimento, porque o conhecimento não acaba nunca, a gente leva para o resto da vida, é a parte permanente da nossa mochila. E vamos continuar ouvindo, né? O que a Joana de Ângeles, essa mestra do conhecimento da psicologia transpessoal, nos traz, semeando novamente os conhecimentos do nosso Mestre Jesus, reforçando tudo que os Espíritos falaram quando eles trouxeram para nós a doutrina espírita, tão querida do nosso caminho hoje. Então, hoje nós vamos dar mais um passo
no estudo da proposta espírita de Joana de Ângeles. Vamos, então, nos manter conectados com o nosso Mestre Jesus, pedindo que ilumine nossa casa, que traga essa força crística para a união das nossas egrégoras e que possamos ter sempre a consciência necessária para a manutenção das responsabilidades com o nosso espírito, com o espírito do outro e, acima de tudo, com todo o universo que está à nossa volta. Assim pedimos que nos autorizem o início do nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Vamos, então, mais uma vez, trazer uma passagem de Joana que diz o seguinte: esforça-te, vencendo o adversário oculto que reside na plataforma do eu enfermo, combatendo-o aguerridamente com as armas superiores do amor e da perseverança. É sempre o comando de Joana. É o esforço para vencer os adversários que estão dentro de nós. Quando tem a passagem que Jesus diz, deixa aquilo que você for levar ao altar para o seu Deus e vá primeiro trabalhar o perdão, a comunhão, o acordo com seus adversários. Joana, quando pega essa passagem, ela diz que os adversários que nós temos que combater estão dentro de nós. Então, aqui ela diz, vencendo o adversário oculto que reside na plataforma do eu enfermo, quer dizer, da nossa alma que tá doente. E aí eu preciso combater como? Não é com farpa, não é com agressividade, muito menos com culpa, com mágoa, mas não, com as armas superiores do amor, da perseverança. Então, nós vamos dar prosseguimento a essas ideias que Joana está trazendo em comunhão com as ideias de Jesus e a doutrina espírita. O que Jesus falava sobre responsabilidade? A Joana, no livro do Jesus e Atualidade, traz a ideia de que há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade. Então, dentro do homem tem um ímpeto de não assumir a responsabilidade. Aquele homem que está lá ainda no primitivo, isso é uma força latente, ainda instintiva. Quando ele obedece essa força, essa ideia, ele vai transferindo. Ele, em vez de dizer que o insucesso é dele, não. Eu não fiz isso, eu não consegui isso por causa de fulano, de Beltrano, ou porque tive muito trabalho. Enquanto indivíduo social, ele passa para a sociedade, para quem está do lado, para as pessoas mais íntimas, aquilo que foi o fracasso. Coloca também a sorte como uma circunstância de não estar... Foi azar o meu, não consegui por azar, porque eu tinha tudo para conseguir. Ah, não, se foi um problema desde o nascimento. Já nasci numa família que me proibia tudo, que me vetava tudo. E até mesmo de Deus, ele fala que ele transfere o insucesso dele. Deus não quer assim, Deus está me perseguindo. Não, isso Deus não quer, então pronto, não consegui, porque Deus não quer. E aí o Deus fica culpado dos insucessos dele também. Mas, na verdade, ela fala que a responsabilidade resulta da consciência. A consciência do homem que vai discernir e compreender a razão da existência humana. Vai compreender a finalidade da existência humana. E as metas que nós temos aqui para cumprir. Então, a responsabilidade, ela só vai ser alcançada quando nós adquirimos essa consciência. Conseguimos discernir, compreender por que existimos, qual é a nossa finalidade aqui,
no mundo, de um modo geral, tanto material como espiritual. E as metas que eu preciso cumprir, que eu preciso formar no meu caminho para alcançar. E, com isso, eu consigo trabalhar para assumir o papel que eu estou destinado na vida. Só com essa consciência é que eu consigo assumir a responsabilidade que sou eu que tenho que botar a mão na massa. O homem ele é responsável por tudo o que ele vai fazer. E o homem responsável sabe o que vai fazer, sabe quando, como realizar. Do contrário, ele seria um parasita social e fica se escondendo no desculpismo, ridículo, por sinal. Desculpa, não fiz isso, olha, foi mal. Desculpa, caramba, olha, não sei onde eu estava com a cabeça. Quantas pessoas a gente vê se desculparem assim, não é? E a gente, coitado, ele tem muita coisa para fazer, e a vida dele está uma tragédia. Isso não desculpa ele deixar de assumir a responsabilidade dele e virar um parasita, né? Grudado nas pessoas. A responsabilidade do homem leva, inclusive, a extremos de sacrifício, de abnegação, de renúncia, inclusive do próprio bem-estar, ou até mesmo da sua vida. E muitas pessoas vão assumir papéis perigosos, como os policiais, os bombeiros. Para quê? Porque ele sabe que tem aquela responsabilidade. Ele botou aquela farda, tem que assumir a responsabilidade. E ele está arriscando a própria vida? Tá. Mas foi o que ele achou que estava dentro do sonho, do ideal, né, que ele escolheu. E o Jesusinho lá, pastorzinho de almas, né, ele nos esclareceu a respeito desses deveres, a respeito das necessidades reais, dos legítimos objetivos da nossa vida. Ele trouxe sempre esses esclarecimentos. Como ele conhecia muito a alma humana, ele conhecia a alma humana na realidade plena, ele recebia aqueles que estavam querendo chegar perto dele e conhecia os pesares, atendia-os e propunha com força, com não violência, mas com seriedade, que não retornassem aos erros, ao fim de que não acontecesse nada pior. Então, ele dizia que não era porque ele estava ali já fazendo com que aquelas pessoas se sentissem melhor, com que levantassem, com que andassem, com que deixassem de ser linchada, que não pudesse acontecer de novo o mesmo erro. Aí ele pedia para que eles tomassem consciência disso. E aí o que ele dizia para todo mundo? Vá e não peques mais, porque a responsabilidade vai ser sua agora, não eu. Eu estou aqui acolhendo você, sei quais são os problemas que você está passando, vou atender aquele momento. Mas, se você for e se você pecar, a responsabilidade agora é sua. Qual é o benefício, então, da responsabilidade? Uma coisa que a gente toda hora está fugindo, deixando de assumir compromissos porque não quer responsabilidade. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo. E aí, leva o indivíduo a planos superiores da vida. Ele vai voar, ele vai estar mais leve, ele vai alcançar conhecimentos superiores que nunca imaginava que pudesse existir. Com a renovação moral, né, quando ele consegue realmente assumir responsabilidade e propiciar a renovação moral dele, ele canaliza as suas energias. Ele canaliza as energias boas com a forma também favorável, não desperdiça. Ele não desperdiça energia ficando brincando daqui e ali, ou então só tomando água de coco lá no sol. Ele consegue preservar aquelas energias para o propósito daquilo que ele vai realmente estar buscando, aquela meta, que é o quê? Alcançar a plenitude. A humanidade ela vai sobreviver graças aos homens responsáveis,
porque se não tivessem homens responsáveis, acho que ninguém de nós aqui estaria na metade do caminho que estamos alcançando. E esses homens, eles trabalham continuamente para o bem, para o bom, para o ideal. São homens que realmente aparecem, têm um lugar na sociedade. Todos nós, um dia, vamos chegar a esse patamar. Por que não hoje? Por que não hoje, pelo menos entre os nossos familiares, entre as pessoas conhecidas nossas, não podemos ser aquela pessoa, puxa, é tão boazinha, olha, fica perto dela, ela tem umas palavras bonitas, ela dá uma renovação na vida da gente, por que não? Todos nós podemos ser responsáveis para trabalhar para o bem, para o bom, para o belo, para o ideal. É isso que Jesus está pedindo, para todos nós fazermos isso. Então, Jesus usava a advertência dele sempre de uma forma firme, mas assumindo responsabilidade. Ele queria que nós acumulássemos valores éticos, deveres espirituais, e que não nos permitisse voltar aos erros. Essa era a advertência que Jesus utilizava. Mesmo que não queiramos, nós seremos sempre responsáveis pelos efeitos dos nossos atos. Olha, a causa e efeito. Nós já vimos isso na semana passada, né? Do karma e do dharma. Se a gente acumula valores éticos, deveres espirituais, nós vamos subindo, nós vamos em direção àquele tropismo que leva a gente à plenitude do amor. Mas se não formos responsáveis, nós vamos ter que voltar toda hora. Vamos ficar ali, no mesmo pedaço, sem assumir a responsabilidade, sem assumir valores mais superiores, sem querer entrar no processo de deveres, nos nossos deveres conscienciais. O que a gente vai ficar falando? Repetindo os encontros, os desencontros, repetindo as tarefas, mas num patamar até mais complicado, porque você agora traz, em cada fase, eu vou levando mais vivência, então as tarefas vão se complicando. Se eu não conseguir tomar consciência disso, eu vou repetindo. E aí, os efeitos vão ser cada vez mais graves, mais complexa a prova, mais grave os efeitos. No livro O Homem Integral, a Joana fala que o momento mais eloquente do processo evolutivo do ser humano foi quando ele adquiriu a consciência para discernir o bem do mal, a verdade da impostura, o certo do errado, e fez com que ele prosseguisse nessa marcha de ascensão. E é isso que vai conduzir a gelitude. Quanto mais eu mostrar essa consciência de saber o bem do mal, a verdade na impostura, o certo do errado, eu vou progredindo na minha marcha espiritual. Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se biótipo do homem integral. Então, ele foi o modelo do homem integral. Ele desenvolveu todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito do que se tem notícia. Olha só, Jesus, ser mais perfeito do que a gente conhece. Ele conseguiu desenvolver todas as aptidões herdadas por Deus e fez o biótipo do homem integral. O que você quer ser? Se quer buscar ser o homem integral? Se modela em Jesus. Porque não adianta pegar, não dá para vestir o corpo dele. Nós temos que olhar o comportamento, nós temos que olhar as palavras, as atitudes dele no dia a dia lá, dentre os apóstolos. E, olha, não é tão difícil assim, basta que a gente tenha realmente serenidade, percepção para discernir o que foi certo, o que convém, o que não convém das nossas escolhas. Joana mostra a crise do homem moderno e ela estuda os diversos fatores da perturbação psicológica que houve no mundo, fundamentado aonde? No homem à luz do Evangelho e do Espiritismo. É sempre esse olhar de Joana. Aquele homem
que, desde Jesus, está sendo chamado a atenção para as causas, para os efeitos das atitudes. O Espiritismo, que mostrou a questão da causa e efeito em provas científicas. Então, ela está fundamentada cientificamente para mostrar essas perturbações. E aí ela procura auxiliar o homem no equilíbrio, no amadurecimento emocional. O ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos, deve ser sempre o nosso modelo. Então, ela mostrou como a gente alcançar o equilíbrio, como a gente alcançar o amadurecimento emocional na base do modelo do ser ideal, que foi, na nossa caminhada, Jesus, nosso mestre, professor e homem integral de todos os tempos. Quais são os fatores de perturbação que ela traz? Os desafios que o ser humano moderno traz, dividido entre o ser espiritual e que ele é, mas não tem consciência ainda, e o ser identificado com a realidade material, prisioneiro da persona, essa figura que eu tenho que me apresentar no social para que eu seja aceito, para que eu me coopere com o grupo, para que eu entre na coletividade, valores do mundo, inconsciência coletiva que me limita. Então, o homem identificado com esses valores do mundo, os valores sociais, com essa inconsciência coletiva, com essa persona que foi moldada pela sociedade, ele ainda não conseguiu identificar quem é o ser espiritual. Então, dentro dele há um conflito, há um desafio. Ele já está começando a entender porque ele já não está feliz. Ele já está sentindo que tem um drama na vida dele, mas ele não consegue detectar que o drama é essa divisão interna entre o ser essencial e o ser personal. Aquele homem que está ali vivendo naquela persona, prisioneiro de uma persona criada para agradar, para fazer com que ele consiga sobreviver ao coletivo. Ou melhor, que ele acha que só vai poder sobreviver dessa forma. A fim de fugir dessa luta desigual, homem contra máquina, ele consegue encontrar mecanismos de segurança emocional. E iniciou, de uma forma até corajosa, um competitismo doentio, uma acomodação que também é enferma, para sobreviver a esse abismo em que ele se encontrava. Mas como ele começou a ser esmagado, a ser consumido, a massa crescente, o desespero que ele começou a entrar, fez com que ele buscasse esses mecanismos de segurança emocional. E aí, para uma acomodação, uma competição doentia interna, porque não foi externa, foi interna, o que aconteceu? Ele estabeleceu algumas metas que facilitariam o alcance. E aí ele passou a encontrar na existência dele uma rotina neurotizante. A existência do homem passou a ser neurotizante. Para quê? Um mecanismo de segurança emocional. Ele percebeu que ele estava numa guerra, que ele estava dividido entre duas criaturas dentro dele, o ser espiritual e o ser social. E esse ser social, que precisava sobreviver, acabou perdendo a identidade dele. Para que ele pudesse resgatar uma segurança, ele entrou num processo doentio de acomodação. E aí, para sobreviver a esse abismo, antes que ele fosse esmagado, antes que ele fosse consumido, ele entrou num processo de rotina neurotizante. Resultado, matou o seu entusiasmo de vida.
acabou a motivação para enfrentar novos desafios. A rotina, então, foi a primeira perturbação que Joana trouxe para nós conhecermos uma das defesas que o homem entrou nesse abismo social. A rotina é uma ferrugem na engrenagem. Imagina uma máquina que está precisando funcionar e começa a se enferrujar. Acaba, de tanto fazer rock, corroendo todas aquelas correntes e arrebentando. Porque a corrente enferrujada ela acaba arrebentando. Quando a gente vê que o carro está meio empacado, o que a gente vai? A gente vai trocar aquelas correntes que vão girando aqueles mecanismos do carro. Isso acontece na bicicleta também, em qualquer máquina que tenha uma engrenagem que está enferrujada. Aí, disfarçada como segurança, o carro emperra o progresso social, vai automatizando a mente e cedendo lugar do raciocínio ao mesmismo cansador, deprimente. Então, para segurar, para a máquina não corroer, para a máquina não arrebentar, o que o homem faz? Ele emperra. Não vou andar, não vou crescer, vou ficar aqui. Não é assim que eu crio segurança? Não é assim que as pessoas vão me aceitar? E aí, aquela persona do sorriso de paisagem começa a entrar na linha, começa a buscar a relação mais suave que ele pode. Isso vai automatizando a mente do homem. E o raciocínio vai ser o quê? Está automatizado a mente? Ele não tem como alcançar a criatividade. Vai ser aquele mesmismo, cansador, deprimente. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade de hoje. Trabalha na mesma tarefa, recompõe idênticos passos. Se você quiser mudar, ele entra em pânico. Mantém as mesmas desinteressantes conversações. Mas só tem mesmo ele para conversar, eu vou conversar. Você gosta daquele teu amigo? Não, mas é porque não tem mais nada para fazer, eu fico conversando com ele no barzinho. E aí? Retorna ao lar, ou então busca esclarecimento em bares semelhantes, com amigos semelhantes, em clubes, vendo o mesmo programa de TV, lendo o mesmo jornal, ou então buscando um sexo cansativo, sem graça. Isso buscando o quê? Evitar a solidão. Isso é uma busca frenética para não cair na solidão. E ele vai assim até alcançar a aposentadoria, onde ele começa a ter os problemas de depressão, porque aí não tem o amigo do trabalho que vem com ele até o ponto, que vai com ele no ônibus, que pega uma carona no Uber, que vai tomar o cafezinho na hora ali do lanche. Não tem mais. E aí ele vai entrando num processo de depressão. E muitas pessoas que viviam assim, nesse campo bem conservador, bem parado, nesse mesmismo, quando se aposentaram, entraram num processo de depressão muito perturbador. E se viram sozinhos, porque muitas vezes, em determinada idade, já não tem mais a esposa, porque a esposa já foi, ele já é viúvo, ou a esposa, quando se aposenta, já vai, não tem mais força nem para cuidar do netinho, então também fica ali na rebarba da filha ou do filho, ou vai para uma casa geriátrica, enfim, a coisa fica preta. Mas nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para essa depressão, não fomos criados para essa mesmice. O homem é muito mais do que isso. O homem é um mamífero biosocial construído para experiências e iniciativas constantes, renovadoras.
Não é para entrar em mesmice. Ah, mas era tão bom, não precisava pensar. Tá bom, não precisa pensar, mas vai engessar seu cérebro sem necessidade e vai ter uma doença amanhã. Por quê? Está aí Alzheimer, esclerose, problemas de joelho, problema de juntar tudo para jogar fora. Por quê? Porque está encarcerado nessa mesmice. A sua vida, a nossa vida, a vida humana, é resultado de bilhões de anos de transformações celulares sob o comando do espírito, que vai elaborando equipamentos orgânicos e psíquicos para dar respostas evolutivas cada vez mais perfeitas. A futura perfeição que ele está querendo alcançar exige que ele tenha equipamento muito mais avançado. Então, hoje, o cérebro de hoje que eu venho não é mais o cérebro que eu nasci lá na época do brucutu. O homem de Neandertal tinha para lá a inteligência daquele momento, mas ele hoje, se vier acompanhando aquele mesmo homem, hoje ele tem um cérebro cheio de outras estruturas. E aí? Vai pegar essas estruturas e fazer o quê? Deixá-las todas engessadas? Essas transformações celulares, elas acontecem à medida das vivências que nós temos. E nós já temos vivências de trilhões de anos. E agora? O que nós vamos fazer com tudo isso? Usar para matar alguém, para roubar, para entrar num banco? Isso aí é uma esperteza. O cara é inteligentíssimo, ele monta coisas terríveis. Mas tudo para o bem? Não, tudo para o mal. Então, o homem ele deve se renovar incessantemente, alterando hábitos melhores, atividades melhores, se motivando para um aprimoramento íntimo, isto é, estudando, movimentando as forças para que o progresso pessoal e o progresso comunitário caminhem para aumentar isso em benefício de quê? Da sociedade em geral. Então, nós temos que trabalhar juntos, unidos, cada um com a sua individualidade, empurrando e se motivando pessoalmente e comunitariamente. O homem interior, ele deve se sobrepor ao homem exterior, social, que foi trabalhado pelas crenças e repressões coletivas. Mas agora eu preciso pegar meu homem essencial. Qual é a minha essência, meu ser essencial? Eu não quero esse ser essencial esmagado, deprimido por essa sociedade toda, que hoje está sendo toda esmagada, porque hoje todo mundo está sentindo falta desse movimento. Mas o movimento que estão sentindo falta ainda é dos hábitos. Ainda não conseguimos tirar a nossa mente dos hábitos, daquelas atividades das mesmices que eu fazia antes. Não posso ir ao barzinho. Não posso ir ali. Puxa vida, não posso ir no shopping. Está tudo lockdown. A gente ainda não está entendendo o que o plano espiritual quer. A gente não está entendendo que essa renovação é necessária porque o planeta está se renovando. E nós estamos recebendo esses incentivos de realmente criar, mudar, sair de uma história parada para uma história de movimento, de crescimento. Então, nós precisamos viver conceitos mais dignos de convivência humana, em consonância com as ambições espirituais que realmente passam a comandar as disposições íntimas. O meu espírito precisa comandar a minha disposição. O meu espírito precisa comandar a minha vontade. E não deixar que uma sociedade comande o que eu tenho ou não tenho o que fazer. Isso custa alto preço, porque me libertar dessas amarras, dessas conjunções que me travaram no cotidiano, é um preço muito grande. E precisa ser conquistado na luta, essa luta do dia a dia. Não é um passo, dois, não. São vários passos.
e passos que sejam firmes, perseverança, persistência, domínio de si mesmo. A liberdade de ser, liberdade de atuar, de ter respeitado os valores, as opções, de discernir, aplicar o seu conhecimento, naturalmente sempre voltados para códigos éticos e sociais, mas sem a submissão acomodada, sem a indiferença aos padrões de convivência dos grupos dominantes. Os padrões de convivência dos grupos dominantes é aqueles padrões que estão completamente indiferentes à individualidade nossa. Eles são dominantes e eles comandam, e nós nos submetemos. Como profilaxia terapêutica eficaz, os desafios propostos por Jesus são de grande utilidade. O que ele propõe? Eles levam a criatura a dar passos mais largos, mais audaciosos do que aqueles que levam na direção de pequenos objetivos, daquela existência apenas material. É olhar mais além. Não é simplesmente, eu quero ter mais um carro novo. Eu queria trocar de carro. Eu quero ter mais alguns centavos na minha conta. Eu quero trocar 10 por 30 mil. Tá bom, reúne tudo da sua casa, bota no LX e vende, pronto, vai ganhar dinheiro. E acabou. E aí fica aí, gastando aquele dinheiro em coisas supérfluas. Ele quer passos mais largos, mais audaciosos, e não esses de objetivos de mesmice, como a gente falou ali, que esses pensamentos de mesmice. Então, uma vida integral em favor do homem espírito eterno, não apenas da máquina humana, pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. Então, aquela pessoa que está pensando que daqui a pouco eu vou morrer e deixa assim mesmo. Ou então, eu vou morrer, eu tenho que deixar um laudo enorme para a minha família, para que eles fiquem felizes para sempre. A família também vai morrer. Então, se o homem pretende ser imortal, para isso, precisa defender princípios efêmeros, um dia, inexoravelmente, descobrirá que, para ser imortal, deverá defender princípios absolutos. Aí, neste dia, morrerá para a carne, que é efêmera, e viverá para o espírito eterno. Aí, sim, ela será a verdadeira alma imortal. Então, a gente quer ser imortal, mas está sempre defendendo princípios que são vagos. Porque todos os princípios materiais são vagos, são efêmeros. Eu não defendo meus princípios absolutos, eu não defendo os princípios da minha essência. Por que não? Porque sou um ser pequeno. Nós ainda somos muito pequenos, ainda estamos naquela máquina pensante a caminho do túmulo, a caminho da dissolução, a caminho do esquecimento. Depois eu não tenho mais nada disso. Na outra encadernação, eu estou esquecendo tudo isso. E se você é imortal, você vai levar tudo para lá, não é não? Então, ainda falaremos das outras perturbações. Aqui nós ficamos na rotina, mas ainda surgem muitas perturbações, ainda estamos mais umas 3 ou 4 perturbações que surgem na vida do homem. Mas essa da rotina vocês já podem começar a trabalhar. Vamos pensar nisso? Vamos quebrar as nossas rotinas do dia a dia? Eu só vejo filme assim. Eu só quero sentar naquela cadeira. Experimenta mudar de lugar na sala. Experimenta novos pratos. Pode ser até com os mesmos alimentos, mas muda o contexto do prato que você está comendo, o copo que você vai beber, enfim. Olha para o lado, vê o que está acontecendo ao seu redor. Senão você fica nessa mesmice. E essa mesmice é desoladora, porque só leva a que você fique o tempo todo evitando a solidão, mas caindo nela.
porque você cria uma solidão interna, mesmo que você esteja cheia de gente em volta. Ah, eu tenho amigos à beça. E você não pode nem imaginar como eu tenho amigos. É só fazer assim que aparece um bando de gente à minha volta. Mas dentro de você, como é que está você? Ah, pois é. Dentro de mim eu não encontro ninguém aqui dentro de mim. Por quê? Porque você se perdeu. Você perdeu sua própria essência. Você se perdeu do seu eu, de tantas máscaras que foi colocando para ocultar aquilo que realmente você pensa. E aí acabou na rotina. Mas aguardem. Até a próxima semana, que nós vamos voltar ao tema das perturbações que surgem na vida do homem. E, claro, se surgem na vida do homem, estamos incluídos aí, né? Então, não percam, não percam. Vamos, então, pensar em tudo que nós conversamos hoje, porque muita gente está tentando voltar à rotina que era antes. A pandemia está trazendo justamente um processo de reflexão para nós, para não voltarmos à rotina, para não perdermos esse fio da meada que o plano espiritual está jogando para a humanidade toda. Aproveitem, peguem o seu fiozinho e comecem a tricotar uma vida nova, uma renovação no seu caminho. Não vai ser desperdício de tempo, não, porque você vai ver que você vai estar tecendo aquele fio de conduto que vai levar à sua meta, que é a plenitude do amor. Um beijo para vocês, que Jesus fique no lar de vocês, abençoando. Agradecemos a toda a egrégora da nossa casa que nos acompanha, que nos protege. Graças a Deus.